Então, bom dia, vamos deixar a aula gravada, tá? Então, esse semestre nós vamos trabalhar a disciplina de genética. Eu amo genética, gosto muito de genética, muito mesmo. Já trabalho com genética desde que eu entrei na faculdade. Eu acho que, eu não sei se tem outro professor de genética na faculdade, até então, eu que tenho ministrado genética, né, sempre que ela vem na grade curricular. E genética está muito ligada ao exercício da minha profissão, porque eu atendo hoje uma demanda muito grande de pacientes com deficiência, pacientes que têm sequelas por alterações genéticas, né? Por síndromes, por quadros de alterações cromossomiais. Então, a gente está sempre estudando genética por conta disso. Tá certo? Genética é uma disciplina muito, muito gostosa de se estudar e a gente, quando estuda genética, entende, né, a justificativa de algumas síndromes, por que ela é tão agressiva em alguns organismos, por que com alteração cromossomial ela é tão agressiva em um par determinado de cromossomos, tá? E eu acredito que vocês vão gostar muito de genética, porque genética é uma disciplina muito gostosa de se estudar e, assim, muito clara no seu entendimento, muito objetiva, tá bem? Na verdade, eu estou aqui com farmácia e enfermagem, né? Mas hoje, na área de farmácia, para quem tem a pretensão, né, de focar nessa área, a parte da genética, quem se especializar em genética, é uma área da farmácia da bioquímica que é muito bem paga, uma das melhores que são remuneradas hoje no Brasil, tá? Então, vou apresentar para vocês a disciplina agora, o que a gente vai estudar no semestre. Sejam novamente muito bem-vindos, que nós tenhamos, assim, um semestre abençoado, tá? E logo depois a gente vai falar dos protocolos de segurança, tá? Vai falar como é que a disciplina vai se comportar, como é que ela vai se dar durante o semestre, tá bem? Vamos só projetar aqui o conteúdo da disciplina, só um pouquinho. Estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim, né? Sim. Alguém não conseguiu? Tudo bem, né? Pronto, então vamos lá, pessoal. Esse é o símbolo que a gente usa para genética, né? Quem reconhece essa imagem? Quem reconhece essa imagem? Eu reconheço. Que imagem é essa? Isso aí é o símbolo, né, das duplas fitas do DNA. Isso, né? Do DNA. Muito bem, tá? Porque, assim, o que é genética, pessoal? O que vocês imaginam que seja genética? Hein? Vou fazer o seguinte com vocês. Vocês tiveram aula ontem? Vocês tiveram aula ontem? Sim, professor. Sim, né? Só um pouquinho, que eu acho que tem uma pessoa insistindo que não está conseguindo entrar. Só um pouquinho. Tem alguém com o microfone aberto. Gente, vocês conseguiram entrar normal pelo link, não foi? Foi. Ninguém tem problema. Quem não está conseguindo entrar pode ser internet, né? Pode ser internet, porque a maioria está aqui, conseguiu pelo link, né? Então, vamos. Vocês tiveram aula ontem, né? Conseguiu aqui a aluna. Pedi para ela entrar e sair de novo, ela vai conseguir agora. Vocês tiveram aula ontem, certo? Sim. Com quem que vocês tiveram aula ontem? Com a Ludmilla.
A Ludmila, nutricionista? Isso. Ah, e você, Suiane? Foi com ela também? Também. Também, né? Ela fez uma dinâmica com vocês? Não. Não, Não? Não fez nenhuma dinâmica com vocês? Não. Então deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. E aí, essa dinâmica que a gente vai fazer, aos poucos a gente vai inserindo o conteúdo e quem for melhor, ou seja, quem conseguir acertar, discutir mais perguntas, ganha um livro, ok? Ok. Combinado? Então vamos Combinado. lá. Ontem à noite foi fantástico, assim, o pessoal, eu tive vou ter que comprar mais livro, porque era só um, mas aí as pessoas se envolvem falando, e no final que acabou sendo 3 livros. Vou ter que comprar mais livros. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui o conteúdo e a gente vai conversando quanto a isso. A pessoa que quiser responder, levanta a mãozinha, tá? Levanta a mãozinha e aí fala. A gente abre para a pessoa falar, tá bem? Um momento bem dinâmico, mas que a gente apresenta também a disciplina para vocês. Quando você ouve falar nessa palavra genética, o que vem à sua memória? O que remete à sua memória? Quem souber, levanta a mãozinha. Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Então, a gente teve a mãozinha levantada, primeiro da Guilherça e depois do Júlio Matheus. Então, a gente começa pela Guilherça. Vai, Gui. Então, quando fala em genética, eu lembro algo relacionado a genes, ou então a genomas. Então, quando a gente estuda a genética, a gente estuda o DNA, o RNA, base nitrogenada. Então, eu lembro isso quando eu vejo falar genética. Isso mesmo. Corretíssimo o seu apontamento. Júlio, você, Júlio. Júlio, tá ouvindo? Só confirmando o que a Guilherme falou, eu vou ser mais assim popular, né? No caso que eu tenho de genética, é como se uma cor de um olho ou um irmão gêmeo, entendeu? Tudo isso é Tudo de um isso fundo envolve já a genético. genética, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns. Vamos lá, vamos continuar. Mais alguém? Foram só essas 2 mãozinhas levantadas, né? Vamos lá, então. É isso aí, pessoal. Genética, quando a gente fala de genética, a gente tem essa memória que a gente tem, ela tem que ser remetida a DNA, às bases nitrogenadas, né? Ao fenótipo e ao genótipo, tá bem? A tudo isso que envolve a genética. Só um pouquinho que tem alguém querendo entrar, vamos admitir. Acho que a Jess está só caindo. A Jess já entrou e saiu umas 2 ou 3 vezes. Vamos admitir de novo. Então, vamos avançar aqui. O que a gente vai estudar na disciplina? Qual é a apresentação que a gente faz da disciplina? Na primeira unidade, a gente vai estudar, pessoal, as bases cromossômicas, os cromossomos propriamente ditos, tá? E essas bases cromossômicas e também essas bases que elas são moleculares da hereditariedade, tá? Como é que se dá esse perfil genético de cada um? Como é que vocês imaginam esse perfil genético de cada um? Ou seja, a pergunta, eu vou reformular. Quantos cromossomos você traz do seu pai e quantos cromossomos você traz da sua mãe? Falei isso no semestre passado, eu acho que em celulares e moleculares. Mas já falei também para a turma de farmácia, quando a gente falou de microbiologia básica. Tá? Vamos lá? Quantos cromossomos? Levanta a mãozinha, quem quiser falar. Ninguém quer falar. Professora. Ninguém lembra? Oi. A Haline. Haline. Pode falar, Haline. Oi, A Haline que levantou a professora. mãozinha? Isso. Oi, Haline, pode falar. Possui 46 cromossomos, sendo que
Agora eu esqueci a outra parte. Mas são 46. 46 cromossomos. Aí depois foi a Caliane. Tá correto, viu? 46 cromossomos. Cali, vai. Só complementando o que ela falou, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Isso, Kailane, a Kailane. Certinho. Mas teve mais alguém que levantou a mão. Ah, não, foram só elas duas mesmo. Muito bem, pessoal. Então, são 23 da mãe e 23 do pai, né? Quando você junta isso, dá 46 cromossomos, né? Então, são 23 pares cromossomiais, certo? Mas se um par, uma outra pergunta, se um par vem alterado, o que que acontece? Eu acho que pode ter alguma síndrome, né, professora? Desenvolver alguma síndrome. Quando um par vem alterado, pode ser o desenvolvimento de alguma síndrome. Guilherça, você levantou a mão. Professora, quando um par vem com algum defeito, ele pode dar algum problema, né, herdado, no caso, genético, né? No caso, quando a gente estudou no semestre passado, a senhora falou sobre as síndromes e até a síndrome de Down, que pode também ser influenciada. Isso. Kailane, você também levantou a mão. Kailane? Cadê? Ah, não. Kailane não estava desde o início da outra, né? Muito bem, meninas. A Guilherme falou da síndrome de Down. Vamos pegar como referência esse exemplo. Existe no par 21, onde deveria ser só 2 cromossomos, que é um par. A síndrome de Down tem uma trissomia. Trissomia vem de 3, tá? Então, em vez de ter 2, que é um par, vem 3. Tá bem? Vem 3 cromossomos. Então, a gente chama de trissomia do par 21. Tá certo? Então, ali a gente tem o quê? Uma alteração genética. Porque geneticamente deveriam ser o quê? 2 cromossomos juntos formando um par. Primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, sétimo par, oitavo par, nono par, 10º par, até o 23º par. Só que no par 21 vem um cromossomo a mais. Aí eu pergunto a vocês, é um cromossomo propriamente dito, todo ele, tá? Ou pode ser só um bracinho cromossômico? Oi, Guilherme, pode falar, Gui. Eu acho que não precisa ser ele todo, pode ser apenas uma pontinha que deu um defeito, né? Igual um bracinho. Isso mesmo, Guilherme, pode ser mesmo, apenas um bracinho. Só um pouquinho que eu vou pegar aqui os cromossomos que eu tenho em casa eles, só um pouquinho. Vou só fechar aqui porque eu vou abrir meu armário, tá? Só um pouquinho, por favor. Prontinho, gente. Aqui eu tenho um cromossomo. Tá dando para ver direitinho? Sim. Tá dando para ver? Tá? Tá. Não, Não, Júlio? Não tá conseguindo ver? Não, professora. Nem eu. Não, Não, mas a minha imagem tá aparecendo para vocês, a minha imagem? tá Só no parecendo a apresentação da disciplina. Então deixa eu fechar aqui. Eu fechei. E agora? Tá aparecendo? Agora sim, estou vendo. um Fechei o X da... slide para a gente poder mostrar. Que lindo, gente, olha. Parece o X da Xuxa. Esse aqui é um cromossomo, tá? Ele foi feito à mão, tá bem? Por uma aluna de farmácia, tá certo? Hoje ela deve estar, acho que no 6º período, e ela me presenteou
naquele semestre que eu estava ministrando para eles, era segundo semestre, eu faço aniversário em setembro. E ela, quando ficou sabendo que estava bem próximo do meu aniversário, ela fez, né, fez à mão esse cromossomozinho, comprou o tecido e fez. Eu achei tão lindo, tão delicado. E aí eu tenho esse aqui também, tá? Que ela fez, olha, esse é maior. E esse aqui, vocês podem ver que tem uma alteração aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ele tem uma alteraçãozinha aqui, você tá vendo? Tá vendo aqui, ó, um bracinho? Dá para Tá ver. vendo? Sim. Então, ela fez o cromossomo normal e ela fez o cromossomo alterado, ó, com o bracinho aqui, ó. Com síndrome. Isso, não precisa necessariamente ser um cromossomo todo, mas igual a Guilherme falou, só um pedacinho a mais. Aqui é uma alteração, ó. Tá bem? Certo? Ok, pessoal? E aí eu guardo até hoje, faz um tempinho que eu ganhei, eu tenho muito cuidado, sempre que vem genética eu uso, e sempre falo que foi um presente dela. Pronto, pessoal, então é isso, a trissomia do 21 não necessariamente vem um cromossomo todo a mais, mas ele vem uma alteração aqui, ó, no final, tá bom? Um bracinho aqui, ó. Então esse braço é uma alteração e acaba sendo caracterizado com tri, em vez de ser 2 cromossomos, 3. Então, a trissomia do 21, do par 21, ou você pode encontrar assim, T21. Hoje a gente quase não chama mais síndrome de Down. Comumente, os profissionais da saúde já chamam de T21. Fulano tem T21, então quer dizer que a criança tem síndrome de Down, tá bem? Que o T21 é a trissomia do par 21, tá certo? Então, ok, muito bem dito pela Guilherme. Vamos lá, vamos continuar. Tá bom assim, pessoal? Tá dando para entender? Tá sim. Ótimo, Sim. ótimo. Vamos só admitir quem precisa entrar. O pessoal tá entrando aqui. Só um pouquinho. E vamos continuar com a nossa dinâmica, tá? Vale um livro, viu? Vamos lá. Então, aí a gente vai estudar o quê nessa primeira unidade? Além dessas bases cromossômicas, né, e moleculares da hereditariedade, a gente vai ver também, fazer uma introdução sobre essa genética, né? Os primeiros estudiosos, como tudo isso começou, vamos falar um pouquinho de DNA, RNA, de proteínas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as metodologias laborais e moleculares em genética, tá? Como é que elas são realizadas hoje, tá certo? A genética evoluiu muito, 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 muito mesmo, tá bem? Vamos falar também da herança, né? Essa herança monogênica, mono é quando vocês ouvirem esse prefixo, mono, Vamos falar também da lei de Mendel, os padrões que são clássicos e não são, e não clássicos de herança genética. O aconselhamento genético, hoje ele é muito usado o aconselhamento genético. O que vocês imaginam que seja o aconselhamento genético, pessoal? Quem souber, levanta a mãozinha. Ou quem tem uma ideia, levanta a mãozinha. A Tawane, vai, Tal. Eu acho, assim, pelo aconselhamento genético, é tipo assim, a pessoa tem uma doença e ela quer na família, né? E ela quer saber se os filhos dela possivelmente vão ter aquela doença, ou tem a probabilidade dela ter a doença, ou algo do tipo assim. Imagino assim. Mas é isso mesmo, parabéns, Tawane. Deixa eu anotar aqui seu nome. A Tawane, parabéns. É isso aí, pessoal. Aconselhamento genético é isso. Você já tem casos dessa doença na família. Você tem casos dessa doença na família. Tá? E uma vez tendo casos dessa doença na família, é importante que você faça um aconselhamento genético para saber, né, o percentual, porque isso já é hoje mensurado
por um geneticista, tá bem? Da possibilidade dos seus filhos virem a ter, de outras pessoas da família apresentarem, tá certo? Por exemplo, quando a gente pega, eu tenho eu atendo uma criança que ela tem uma síndrome rara, tá? É o único caso que a gente tem imperatriz. Eu já acompanho essa criança, levando agora para o caso clínico, tá, pessoal? Que eu acho que o caso clínico, ele é muito bom para o aluno entende muito quando se depara com o caso clínico. Eu já atendo essa criança há uns 2 anos, mais ou menos, tá bem? E ela tem o que a gente chama de AME, AME, atrofia muscular espinal. AME. AME é uma síndrome rara, tá certo? É alteração cromossomial. O paciente, ele atrofia, como o nome já diz, né? Atrofia muscular espinhal. O paciente, ele atrofia toda a parte de nervos que atrofia a musculatura. Então, você olha o paciente, ele é como se fosse um bonequinho de pano, tá? Ele é todo molinho, não se mantém em pé, não se mantém sentado. Por quê? Porque existe toda uma atrofia, né, muscular por trás disso. Então, parece um bonequinho de pano, todo molinho, esse paciente, tá? É um caso raro que a gente tem aqui em Imperatriz esse caso. E, geralmente, esses pacientes com AME, eles vivem no ambiente dentro de UTI. Montada, implantada uma UTI dentro da casa do paciente, senão o paciente vai morar dentro do hospital, tá certo? Então, montado esse ambiente de UTI, o que exatamente é montado? O monitoramento, ele fica em ventilação mecânica, tá? O respirador, os famosos respiradores, né? Fica em ventilação mecânica o tempo todo, 24 horas por dia. É monitorado saturação, a oxigenação, batimentos cardíacos, pressão arterial, temperatura todos os dias, como se ele estivesse dentro da UTI. Quando vocês estiverem em estágio, vocês vão perceber que dentro da UTI, quando a gente chega na UTI, o que a gente faz? A gente pega o prontuário do paciente e ali já vai ter o monitoramento dele. O pessoal da enfermagem, que na troca de plantão, 7 da manhã, de um plantão para o outro, quem está saindo do plantão faz o monitoramento, monitora esse paciente todo, e quem está entrando no plantão confirma esse monitoramento também, tá? Oi, Guilherme, pode falar. Professora, essa doença, no caso, é uma síndrome? É um problema genético? Como é que é? É alteração genética. Alteração genética. Sim. Uhum. Ok, obrigada. Tá, de nada. Então, é um paciente que é monitorado todos os dias, tá? A gente tem casos também, eu já tive um caso na cidade de síndrome de Duchenne, também uma alteração genética. O paciente, ele cresce normalmente, ele se desenvolve normalmente até mais ou menos 10, 12 anos de idade, tá? A Duchenne, ela é muito comum em meninos, né? Em homens, tá? Então, o paciente cresce normalmente, se desenvolve normal, caminha, corre, se alimenta, tudo, até 10, 12 anos de idade. E passado essa fase, tá? Da primeira infância, da segunda infância, aí quando entra nessa adolescência, ele começa a ter regressão. Então, aquele desenvolvimento que ele teve começa a declinar, tá? Ele caminhava, aí ele para de caminhar, ele corria e ele perde essa função do correr, ele vai declinando até passar a ser um paciente acamado. A Duchenne, ela não permite que o paciente, ele passe da segunda década de vida. Então, eu já tive pacientes, né, de Duchenne na cidade, que morreu com 19 anos, porque a síndrome não permite que o paciente avance até a segunda década de vida. Tá? Só um pouquinho, tem alguém querendo entrar? Então, a gente tem umas síndromes que a gente diz que elas são bem agressivas ao organismo, tá? Essa é uma.
paciente ele começa a regredir, a declinar, tá? Então, você tem vida normal até 10, 12 anos e, de repente, há um declínio dessa vida normal. E aí, quando chega antes de fechar essa segunda década de vida, o paciente geralmente vai a óbito. Então, morre muito jovem, né? Pessoal, entenderam? Vocês estão aí? Sim. Sim, entenderam? Entenderam? Sim. Entendeu? Duchenne. Síndrome... Não entendeu, Guilherme? Não, eu entendi. Ah, você perguntou alguma coisa? Ah, não, obrigada. Ah, então é síndrome de Duchenne. Se alguém tiver interesse em pesquisar, tá? Síndrome de Duchenne, tá bem? No final da aula, eu já vou deixar uma tarefinha para vocês aqui no portal também, tá? Então, síndrome de Duchenne. E a gente tem a AME, como tem outras síndromes também. O que a gente tem visto, pessoal, de muita evidência nos últimos tempos? Ao autismo. Vocês já ouviram falar de autismo, né? Sim. Quem Sim, sabe professor. falar de autismo? Levanta a mãozinha, pede a palavra. Quem sabe falar de autismo? A Gui, mais alguém, pessoal? Não, só a Gui? Vai, Gui. Então, o autismo, ele já apresenta, né, nos primeiros anos de vida. Então, você olha para o paciente, assim, fisicamente, né, características, você não fala que ele tem algum tipo de deficiência, né? Mas pelas ações deles que vocês vão notando. Então, quando uma pessoa é autista, ela não se adapta a lugares muito barulhentos, elas têm dificuldades em interagir com os outros. Então, você consegue notar isso desde os primeiros anos de vida e isso pode ser tratado. Não tem cura, o autismo não tem cura, mas ele pode, o tratamento, né, com fonoaudiólogo, e em casa mesmo as mães têm que fazer esse trabalho. Essa criança ela pode, né, se habilitar a viver em sociedade e melhorar o comportamento dela. Ótimo. Boa colocação. A Su, vai Su. Depois é a Aline. Suiane. Su. Suiane pediu a palavra. Su? Tá ouvindo agora, professora? Agora estou. Porque aqui tá um barulho, aí tá mais complicado para mim poder ouvir e falar. Então, o autismo, como ela falou, né, é comportamental. No caso do autismo, existe 3 graus, a gente não se sabe ainda, os médicos não se sabe ainda realmente o real motivo, se pode ser interferência ambiental, ou pode ser adquirida dos pais, ainda não se sabe o certo o que é. Então, igual ela falou, é comportamental e não consegue se ver aparentemente, né, olhando. Eu tenho um filho, tem 6 anos, que ele é autista, né? Então, para mim, o autismo é bem presente na minha vida. Então, assim, é mais comportamental. O menino é de grau leve, aparentemente quem vê não percebe nada, né? Mas por algumas coisas que ele fala, ou mais questão de social, que ele não consegue socializar tanto, então ele faz os tratamentos para ele adquirir essa capacidade de socializar melhor na sociedade e por ter também alguns problemas referente à alimentação, referente a sons, né, que incomodam, igual ela falou aí. Isso mesmo. Muito bem colocado, Su. Aline? Eu ia falar na questão dos graus, professora, que a Suiane já falou, porque tem criança que você não percebe e acha que é simplesmente o comportamento dela. Quando minha filha era mais nova, eu até achava que ela tinha, levei ela no médico e graças a Deus não, mas era comportamento dela, né?
Era só essa questão dos graus que eu queria falar. Isso. A gente tem o grau 1, 2 e 3 no autismo, tá? É o grau 1, a criança ela tem problemas de comportamento, tá? Só, mas ela não apresenta outras dificuldades. O grau 2, geralmente o grau 2, a criança ela precisa de um apoio substancial na escola, pode vir a precisar, tá? E o grau 3 é o grau que antigamente a gente chamava de um grau bem severo, tá? Que são crianças que às vezes batem a cabeça na parede, se automutila, se mordem, puxa o próprio cabelo, tá? Então, é por graus mesmo, tá certo? Um outro ponto importante para a gente falar. Oi, Aldilene, você quer falar? Aldilene pediu a palavra. Eu queria uma pergunta, assim, sobre o autismo. Ele tem toda a deficiência, assim, que não mostra que ele é inteligente numa coisa, ou ele é inteligente em uma coisa e não consegue capacitar as outras coisas? Depende do grau do autismo. A gente tem o grau 1, por exemplo, que é chamado, por muito tempo foi chamado de síndrome de Asperger, né? O que é a síndrome de Asperger? A criança, ela tem hiperfoco em alguma coisa, ela se sobressai muito bem. Eu tive uma criança, eu atendo crianças com, hoje a gente quase não chama mais autismo. Eu falei autismo porque vocês comumente conhecem dessa forma. Hoje a gente chama TEA, transtorno do espectro autista. Então, TEA, quando a gente falar em TEA, fulano tem TEA, ele está dentro do espectro, tá bem? Eu tenho TEA que são geniais, entendeu? Muito bons de matemática, outros muito bons de português, tem uma genialidade associada. Então, essa questão das dificuldades, ela está diretamente ligada ao grau que essa criança tem do TEA, 1, 2 ou 3. Mas eu também tenho uma criança com TEA, uma menina, que ela só tem problemas de comportamento. Ela é o quê? Ela é muito intolerante. Se ela faz uma atividade... se ela faz uma atividade e se frustra nessa atividade, se sai daquilo que ela deseja, ela já se frustra ali e já não quer mais fazer e fica altamente irritada. Então, assim, é o que a gente chama de muita intolerância, não consegue conter a sua intolerância. Comumente nós nos irritamos, nos frustramos, mas a gente consegue lidar com isso. Algumas pessoas dentro do espectro, isso é muito exacerbado, não consegue lidar. Então, aí, como não consegue lidar, a pessoa acaba, tá? E demonstra esse problema no comportamento, tá certo? Mas, comumente, se apresenta, na maioria das vezes, com problemas de comportamento. Podem ter outras dificuldades? Sim, claro, podem ter outras dificuldades. Por exemplo, quais são as dificuldades? De aprendizagem, tá? De socialização, de interação, dificuldade na comunicação, entendeu? Mas, geralmente o TEA1 você não percebe. É puramente comportamental. Algumas ações que ele demonstra que você percebe que tem alguma coisa ali que pode não estar bem. Mas eles têm vida normal, tá? Vamos lá, Suiane quer falar? Pois é, no caso do meu filho, que a dificuldade dele hoje maior é a questão de contar uma história, né? Por exemplo, ele chega da escola e eu pergunto para ele, e aí, Pedro, como foi lá na escola? Então, às vezes, ele só me conta do João, mas ele não conta. O João fez isso, aquilo, né? Ele não consegue se estender muito tempo numa história. Né? Isso. Mas ele consegue normal, ele também tinha muita dificuldade de alimentação, que era questão de coisas até hoje, né? De experimentar. Tem coisas que ele não consegue experimentar, ele não quer experimentar, ele olha, já vê e diz que não quer. Né, coisas que é pastosa, tipo mingau, pudim. Então, essas coisas a gente faz um trabalho insistindo várias e várias vezes, né? Igual a psicóloga fala para mim,
Você não pode insistir uma, tem que ser 100, 200 vezes, porque só uma vez não vai adiantar. Então, é várias vezes insistindo. Então, é assim que a gente trabalha com ele. Aí, hoje, ele já consegue experimentar. Né? Canjica, ele não comia, de jeito nenhum. Aí, hoje, com muita luta, a gente foi tentando, aí ele experimentou, né? E gostou. Então, a maior dificuldade dele, mais assim, é só essa questão, né? Agora, nas outras coisas, ele é muito independente. Ele consegue fazer tudo sozinho, pedir comida, só mais em questão de se estender em uma história. Entendi. Uhum. Entendi, sim. Ótimo. Vamos lá, vamos continuar. É a comunicação que a gente diz, o problema maior na comunicação, né? O TA1 geralmente é a comunicação, esse contar a história, essa conversação, ela pode ser comprometida mesmo, tá? Na terceira unidade, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar sobre essas interações genéticas e alterações cromossômicas, então a interação propriamente ditas e as alterações cromossomiais, a mutação, as mutações que são sofridas, essas técnicas laboratoriais cromossômicas, o que existe atualmente, tá? E na unidade 4, a gente vai estudar sobre essa genética de populações. Equilíbrio genético, variação, seleção, frequência, tá? As leis, né, de Hard, tá? E as aplicações que são biológicas. O que existe hoje na genética? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje a mulher que quer engravidar, ela pode escolher, né, através da genética, por exemplo, uma mãe que já tem 2 filhos, agora eu quero uma menina, então ela pode já escolher, não pode, pessoal? Fazer essa seleção? Pode. Beleza, pode falar. Pode sim, existe até métodos mais inovadores que pode escolher a cor do olho, né? Dependendo também se os pais têm esse tipo de gene, a cor do olho, o tipo do cabelo. Então, isso aí, essa questão de escolher o sexo agora já é comum. Isso mesmo. Isso mesmo, pode sim, ela pode já fazer essa opção de escolha. Isso é muito comum, pessoal, nos Estados Unidos, viu? Muito comum mesmo nos Estados Unidos. Explica aqui um pouco como é que tem que fazer tratamento, como é que faz a questão. Você tem que fazer o acompanhamento com o médico, um geneticista de preferência, tá? E um especializado em morfologia fetal. E é um tratamento caríssimo por trás disso, viu, pessoal? Tem todo um tratamento para isso, tá bem? Por exemplo, as mães... Oi, Aldilene. Vamos esperar a vontade de Deus mesmo, que é melhor. As mães que são acompanhar, as mães que têm filhos com AME hoje, elas têm maior vontade, né? De terem um segundo filho, mas a chance do segundo filho nascer com AME é muito grande, é mais ou menos 50%. E aí, elas têm que fazer essa opção, entendeu? De fazer a fertilização, de procurar um geneticista ou um profissional especializado, né, na morfologia fetal. E aí, a partir daí, tá? Fazer essa manipulação, essa seleção de escolha, porque o risco que ela tem de ter um segundo filho com AME é muito grande, tá? Às vezes, tem mãe que engravida, né? E o bebê nasce normal, sim, porque tem 50% de chance de nascer com AME e 50% de chance de nascer normal, né? Então, aí as mães acabam que alguns não nascem normal. Oi, Suiane. Professora, e no caso do autismo, porque no caso é comportamental, não se sabe se é no caso genético, né? Tem também essa mesma chance, que você até já me falou, de 50%. Mas aí, nesse caso, seria interessante fazer esse acompanhamento? Olha, o autismo, hoje a gente já sabe que
que é uma questão de genes. Por muito tempo se pensou em questões só comportamentais de pais e mães. Só que hoje eu estou fazendo eu comecei uma especialização o ano passado. Eu acho, se eu não estou enganada, pessoal, essa já é a minha 7ª ou minha 8ª especialização, porque eu gosto muito de estudar. Estudar é comigo mesmo. E aí, eu comecei essa especialização, ela é chamada de análise comportamental, tá? Que é o ABA. É para pessoas que trabalham especificamente, né, com crianças dentro do espectro, com autistas, com crianças autistas. E os nossos professores, eles são do Sul, tá? E é geneticamente já comprovado, existem vários artigos científicos de que o autismo, ele é uma condição genética, é uma alteração de gene. Aí, se você perguntar assim, mas qual gene? Pode ser vários genes. Então, hoje é genético. Por isso que a chance de uma mãe que já tem um filho autista, do outro filho nascer com autismo é 50%. Entendeu? A chance, ela ainda é alta. Entendeu? Ela é alta. Então, seria interessante fazer, no caso, o acompanhamento, né, para poder saber. Seria interessante. Isso mesmo. Oi, Júlio, pode falar. Professora, o déficit de atenção tem alguma coisa relacionada com o fator genético? Tem, né? sim, tem. Uhum. Tem sim. Assim como a dislexia, tá? O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá bem? Às vezes o TEA, só 15% mais ou menos os casos de TEA vem só com TEA. Mais ou menos 80%, 80 e pouquinho, vem associado a outra comorbidade. Às vezes a criança ela é TEA e tem TDAH. Às vezes a criança ela é TEA e tem deficiência intelectual. Às vezes a criança ela é TEA e está associada a alguma síndrome. A gente tem casos de crianças com síndrome de Down, por exemplo, que tem o autismo associado, que tem características autísticas associadas. Então, em média, hoje, 80% do TEA tem comorbidade, tá? Só 15, 17% que não tem comorbidade. Às vezes está associada a síndrome do X frágil, tá certo? Está associado a isso, a síndrome do X frágil. A grande maioria das vezes pode estar associado, tá bem? O percentual de associação hoje, ele chega a mais ou menos 80%, 80 e pouquinho, tá? Certo? Ok, vamos lá, vamos continuar. Vocês estão gostando dessa forma, pessoal? Sim. Tá dinâmico assim? Tá dinâmico assim? Tá, sim. Tá enfadonho, né? Isso. Pronto. Vamos continuar. E eu estou gostando muito do que vocês estão respondendo. Acaba tendo uma interação muito boa, né? Isso. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui já é a aula. A gente está ministrando uma aula para vocês, mas de uma forma muito dinâmica. E isso a gente vai... O que a gente falou aqui, a gente vai repetir lá no presencial, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho, depois a gente volta para mais perguntas, sobre como é que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem, pessoal, pelo que tudo indica, nós vamos estar juntos na faculdade, tá? Vamos estar juntos na faculdade semana que vem, presencialmente. Isso já foi passado para vocês? Já, sim. Já, né? Uhum. Vocês sabem que a gente vai seguir os protocolos direitinho, mas nós vamos voltar presencial, tá? Esse retorno presencial, ele requer de cada um de nós o quê? Consciência, tá? Consciência de que a gente não pode permanecer na sala de aula sem máscara, tá bem? Consciência de que a gente não vai poder ali tirar a máscara para comer o alimento ali. Por isso que vocês observem que a gente vai entrar mais cedo, né? Vai entrar 8h20 e vai encerrar o quê? 10h50? É isso? Isso. 10h50. Então, a gente vai entrar mais cedo e sair um pouquinho mais cedo também, né?
tá? Que é para justamente a gente evitar muito contato físico, na verdade nem pode, né? A gente está organizando as salas de maneira que vocês cumpram esse distanciamento social, tá certo? Porque se faz necessário, pessoal, nesse momento se faz muito necessário, tá bem? Tá? É obrigatório, professora? É o quê? É obrigatório ir? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. O que a gente sugere para vocês? Qual é a sugestão? Só um pouquinho que tem gente querendo entrar. A sugestão é a seguinte, pessoal. Quem não puder... Oi, Guilherme, você quer falar? Pode falar. Professora, e para quem vai assistir em casa, a gente vai ter o link pelo portal mesmo? O link é pelo portal. Você vai entrar pelo portal normalmente. Tá? Pelo portal. Ok. Se tiver algum problema, aí a gente pode compartilhar, mas a sugestão é que entre pelo portal. Como é que vai acontecer? Vamos lá, vamos pensar nisso agora. Como é que vai acontecer? A gente vai estar em sala de forma presencial, tá? E ao mesmo tempo que a gente vai estar presencial, a gente vai estar ali com a câmera do computador ligada e quem estiver em casa vai poder assistir essa aula de forma online, em tempo real, online, tá? Só que para a gente conseguir acompanhar direitinho quem está em casa, que não pode assistir presencial, a gente precisa saber os nomes. Por exemplo, a Maria, professora, eu sou grupo de risco, não posso estar presente. Eu vou saber que a Maria é grupo de risco e que ela vai assistir a aula online, porque a aula é em tempo real, tá? A Joana não vai poder estar presente, é grupo de risco, não vai poder estar conosco em sala, mas vai estar online em tempo real. A aula vai acontecer em tempo real. Então, quem puder estar na faculdade com a gente vai estar, e quem não puder vai ter que assistir mais em tempo real a aula. Tá certo? É assim que vai acontecer. Eu não posso participar e eu vou assistir a aula gravada. A aula é online, pessoal, e é em tempo real. Então, o que a gente solicita? A gente pede... A gente pede para vocês que vocês passem os nomes, façam a lista de quem não vai poder, passe para o representante da turma de vocês, tanto enfermagem como farmácia, passa o nome para o representante e esse representante, por sua vez, vai passar para os professores, tá bem? E isso tem que ser feito o quanto antes, porque na terça-feira que vem nós já vamos estar em sala de aula e a gente precisa saber quem é que vai estar em casa assistindo em tempo real. Tá? Entenderam, pessoal? Tem alguma dúvida? Pessoal, vocês estão aí? Entendemos, professora. Tem dúvida? Então pode perguntar. Professora, quem não puder estar presente tem que estar em grupo de risco ou... A pessoa que não puder estar presente, ela vai preencher um protocolo, tá? Ela vai assinar esse protocolo e vai dizer que ela é grupo de risco, entendeu? Vai preencher um protocolo, sim. Tá bem? Tá. E quem mora com zona de risco? Não, sim, aí você vai ter que identificar também isso. Tá. Tá? Olha, eu não sou grupo de risco, mas eu, por exemplo, né?
eu moro com a minha mãe, que é uma idosa de 80 anos, então ela é grupo de risco. Então, aí, né, se fosse o meu caso, eu poderia fazer a opção de assistir em tempo real online para não vulnerabilizar, né, a minha mãe, por exemplo. Mas isso aí precisa ser identificado para o líder, e o líder passa para a gente, para o professor, porque a gente vai ter que passar para a coordenação. Tem que ficar muito bem alinhado, pessoal, isso aí, tá? Muito bem alinhado mesmo, tá? Professora, mas vai ter um formulário, vai vir eu acredito que vocês vão preencher um protocolo. Nessa primeira semana, a gente deixou online para a gente poder ajustar tudo isso com vocês. Aí, semana que vem, já é presencial, mas eu já vou ter que saber quem é que está em casa assistindo, porque não pode estar presente. Entendeu? Oi, Sherine. Professora, e quando a gente, por exemplo, um grupo não vai, aí depois ele pode frequentar ou ele vai ter que passar o período inteiro sem ir? Se você não se identificar como grupo de risco, você pode perder. Tipo assim, vai perder a aula hoje, mas na semana que vem eu vou estar, é isso? Isso. Pode, acho que pode sim. Ah. Tá? Pode sim. Oi, Haline, sua mão tá levantada. Oi, professora. Até da Audilene, porque eu fiquei preocupada que eu moro em Açailândia com a Suiane. A minha foi de ir no ônibus também com várias pessoas e para chegar na faculdade, se a gente for contaminado e contaminar outras pessoas, né? A minha preocupação é essa. Por isso que eu queria saber, assim, como a Audilene perguntou se seria obrigatório, se poderia ter alguma outra maneira da gente justificar por que não pode estar online, né? Entendi. Mas aí você não vem para o presencial, não vai assistir? Eu ainda nem fiz minha inscrição do ônibus, porque tem o ônibus, eles estavam esperando a decisão da faculdade, né? Eu também nem fiz. Aí esse mês, provavelmente não vai ter como eu entrar, né? O próximo mês, agora de março. Ah, entendi. Entendi. Aí tem que ver direitinho, pessoal. Faz a lista, passa para a Su, tá? O pessoal da liderança, o pessoal de farmácia. E quem está liderando a enfermagem, pessoal? É a Jessie? Sou eu, a Michelle. É a Michelle, né? Pronto, Michelle. Aí você já vê com a sua turma quem é grupo de risco, quem não vai poder vir, para a gente poder passar os nomes para a coordenação, tá, Michelle? Tá bom? Tá. Assim, aí vocês perguntam para mim, professora, mesmo que não tenha ninguém no presencial, como é que a aula vai acontecer? Eu vou estar na sala de aula, lá na faculdade. Eu vou ministrar a aula de lá. Lá eu vou estar presencial e vou estar online com vocês. É só ligar a câmera do meu computador e aí vou estar online, mas eu tenho que estar na faculdade. Que lindo, eu vou ter aula particular, vai ser só na Pois é, viu? Então a gente vai ter que ir mesmo. Não vai ser só online, vai ter que estar presencial, tá bem? Tá certo, pessoal? Só se realmente não for a vontade de Deus, né? Porque aí a gente não pode, né, fazer nada, que Deus é maior que tudo. Mas o que está até então acordado com todos nós, professores, é que nós vamos nos encontrar na faculdade, tá? Encontrar com os nossos alunos na faculdade. Oi, Lília. Levantou a mãozinha. Oi, professora. Oi, querida, bom dia. Bom dia. Professora, eu acho que até para os professores é mais seguro ter menos aluno na sala. Assim, eu quero escolher aí nos dias assim que, tipo assim, se tiver que fazer algum trabalho, se tiver alguma aula prática, o que eu puder evitar, eu quero evitar. Eu não estou saindo assim muito e tudo, mas assim, se a faculdade permitir que a gente só escolha não ir, eu vou escolher não ir. Entendi. Eu acho que até para o professor que vai estar, assim, por ser um ambiente fechado,
e ter muitas pessoas e aquele ar-condicionado ligado, né? Eu não sei. Eu tenho medo, só por isso mesmo. A gente vai, na verdade, ministrar aula com a porta aberta, com os vidros abertos, janelas abertas, tá? Mas você pode colocar seu nome na listinha, que a Su vai passar, tá bem, Lília? Que aí a gente passa para o Adaías a identificação disso, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Xerine, você tá com a mão levantada? Sim, professora, última pergunta. Fica à vontade, pessoal. Quantas vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bem? Tá bom. Eu queria saber se essa nossa matéria tem aula prática e se tem a noção de que mês vai começar. Tem, nós vamos ter aula prática. Nós vamos nós vamos ter uma prática em março. A gente só não marcou a data, a gente vai avisar vocês previamente, tá? A gente vai avisar vocês, por exemplo, com 2 semanas antes, tá bem? Porque aí quem mora fora, né, pode vir, tá certo? Mas nós teremos sim aula prática, a genética tem aula prática. Tá? Nada. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada aqui embaixo, só um pouquinho. Alguma mãozinha levantada? Não, né? Não, né? Ok. Xerine, sua mãozinha está levantada. Ok. Então, não tem mais perguntas? Não? Então, vou avançar um pouquinho aqui. Vou lá mostrar o portal para vocês. Só um pouquinho. Aqui o portal. Estão conseguindo visualizar a minha área de trabalho? Estou abrindo o portal. Estão conseguindo visualizar? Eu já tinha... Eu abri, mas aí acabou que fechou, né? Porque ele fica 20 minutos. Se você não mexe, estão conseguindo? Sim, tá abrindo aí. Ok, ótimo. Pessoal, para os que vão ficar em casa assistindo online, o procedimento é o mesmo, né? É calendário de aulas ao vivo. Quando você clica, aparece seu calendário de aula, tá? Tá aqui, ó. Inclusive, já está disponível. A gente fez a opção em mandar link para vocês, né? Porque algumas pessoas não estão conseguindo acessar o portal e ele está instável, né? Mas já está aqui, ó, o calendário de aulas, tá bem? Aí, a disciplina, ela já está no portal, eu já conferi ela inteira, tá? Ó, genética. Você abre a disciplina. Aí tem o livro digital, tem o livro para impressão, aqueles que preferem imprimir. As 4 unidades estão já aqui, ó. Aqui a primeira só são 3 unidades. Na verdade, são 4 unidades, né? São 4 unidades, 1, 2, 3 e 4. Sendo que a unidade 1 são só 3 sessões. A 2, também 3 sessões. A 3, 3 sessões. Isso. A 4, 3 sessões. E a gente já tem aqui, ó, o perfil de aula práticas, das aulas práticas no final, tá? Certo? Já tem aqui o perfil das aulas práticas no final, mas a gente também vai ter aula prática em laboratório, tá certo? Vamos falar um pouquinho desse sequenciamento genético, essa unidade, tá? Certo? Então, a disciplina está pronta e já está no portal. Alguém já conseguiu acessar, pessoal, a disciplina? Eu já. Também. Já, né? Já. Eu não, porque meu portal não está abrindo. Ótimo. Mas já está tudo ok, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui para vocês, só um pouquinho, vou fechar aqui, tá? Só um pouquinho. Estão me vendo agora? Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Estão me vendo agora? Estamos. Sim, né? Sim. Pronto, ótimo. Até aqui, pessoal, alguma dúvida?
Não. Não, né? Nenhuma dúvida. Como é que eu devo ir para a aula presencial? Como é que eu devo ir para a aula presencial? Máscara. Vai ter álcool gel dispensado, né? Na entrada da faculdade, mas é importante que você tenha o seu. Álcool em gel. Sua garrafinha de água, tá? E assim, a gente tem que evitar tá tirando a máscara para lanchar, tá bem? Tá certo? Isso não pode acontecer, tá, pessoal? O jaleco, a gente pede para que seja usado só em laboratório, não precisa você ir de jaleco, tá? Porém, depois que começou a pandemia, eu só ando de sapato fechado. Eu evito usar, assim, sandalinhas muito abertas, o contato do pé, né? Que às vezes você tem contato do pé com algum objeto inanimado, com uma porta que pode estar contaminado, né? Tá? E com isso, então eu só uso, nesse momento de pandemia, eu uso sapato fechado, de preferência, tá bem? Tá certo? Então, mas você fica à vontade, essa é uma opção minha por uma questão de biossegurança, mas você fica à vontade, tá certo? E outra coisa, qual o horário que eu devo estar na faculdade? A nossa aula começa às 8h20, tá bem? Hoje a gente esperou um pouquinho, porque tem algumas pessoas que online têm dificuldade para entrar, mas a nossa aula em sala de aula começa às 8h20 da manhã. Combinado? Combinado. Então, 8h20 da manhã a gente começa a aula lá na faculdade, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Podem perguntar o que vocês quiserem, tirem as dúvidas, fiquem à vontade. Às vezes até uma pergunta que já foi feita, mas que a gente acha pertinente frisar. Oi, Júlio. Eu tinha uma dúvida só no caso do déficit de atenção, porque eu tenho, sabe, aí... Só que agora eu tô conseguindo fazer as coisas tranquilo. Aí é do nada. Tem hora que eu fico com vontade de... Não consigo focar direito, aí fico tentando até eu aprender. Aí eu descobri porque eu fui fazer tirar a habilitação. Aí eu fiz o exame lá, psicotécnico, eu fiz 4 vezes lá e não passei, ó. Aí eu queria saber se... Aí eu deixei de mão, né? Eu peguei o dinheiro de volta e nem fui mais, fiquei até chateado. Aí eu queria saber se eu tenho que procurar, tipo, um apoio para mim poder tirar a CNH, conseguir passar nesse exame. A gente sugere um apoio psicopedagógico. É? Tá? Não desista, amigo, você consegue. Não, de jeito nenhum. Procurar um apoio psicopedagógico. Faz habilitação e vá para a escola com sua habilitação na sua motinha. Vai dar certo. Isso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Pessoal, e com relação ao livro das perguntas que a gente fez hoje? Quem que vocês acham que ganhou o livro? A Guilhermina, né? O nome dela? Guilherme. Quem vocês acham que ganhou o livro? A Guilherme. A Guilherme, né? Parabéns, Gui. Na terça-feira eu levo o livro para você, tá? Professora, mas tem um problema que eu vou ter que assistir aula online. Você vai ter que assistir online, né? Então, você passa no privado o seu endereço para mim, que eu faço chegar nas suas mãos. Tá bom, então, agradeço. Obrigada. Pode entregar, tá? É só passar no privado o endereço, que aí chega lá na sua casa, tá bem? Tá, muito obrigada. De nada. Então, pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Que eu quero dar uma última informação para vocês e a gente vai encerrar hoje, tá? Ficou tudo muito claro com relação ao presencial? Ficou claro? Sim. Ficou, né? Semana que vem, onde vocês vão estar? Na faculdade. Quem não puder ir vai fazer o quê? Passar, só um pouquinho que tem uma pessoa querendo entrar. Passar o nome para os representantes de vocês de sala de aula, e esses representantes passarão para nós, os professores, e nós passaremos para a coordenação,
tá bem? Certo? Mais informações. O desafio nota máxima já vai começar, tá? Então, comecem a fazer. As EDs, os estudos dirigidos, já vão começar. Comecem a fazer as EDs. Não deixa para a última hora, porque isso você perde ponto, tá? Então, já começa desde já a somar pontos, tá bem? Hoje à noite, eu vou deixar no portal de vocês uma tarefinha para vocês, tá certo? Essa tarefinha, ela vale 100 pontos. Ok? Ok. Desculpa, gente, eu resfriei essa semana passada, tô ficando boa já. Até tive que fazer o teste, né? Tive um resfriado leve, mas graças a Deus tá tudo ok, tudo em paz. Foi só realmente um resfriado, só mesmo uma gripe mesmo, e não tive mal-estar, não tive febre, não, mas eu resfriei. Acho que é a mudança do tempo, né? E aí, como em alguns casos, os pacientes são assintomáticos ou se apresentam com uma leve gripe, né? Um leve resfriado, eu fiz, e graças a Deus deu negativo, até repeti, deu negativo novamente, tá? Então, mas estou tomando xaropezinho, já eu tô bem. Então, esqueci o que eu ia falar, só um pouquinho. Pronto, então você já sabe como é que vão se apresentar na faculdade, a presencial, tá? Tudo isso foi muito certo. Já sabe que desafio nota máxima já vai começar, tem que fazer, as EDs tem que fazer, os estudos dirigidos, tá? Começa hoje, professor, o desafio? Já começa, tá aberto a partir de hoje já. Na verdade, de ontem, né? Na segunda-feira, já abriu, tá? Já tá no portal e já comecem a fazer. Eu vou deixar hoje à noite, tá? Hoje à noite no portal uma tarefinha para vocês, tá bem? Eu quero só que a Michelle me dê um oi no WhatsApp para eu identificar novamente ela como líder da turma e a Su também, para ficar registrado que elas continuam na liderança, tá? E na hora que eu colocar no portal, eu vou sinalizar para a liderança e ela compartilha com vocês. Essa atividade vão ser só 2 perguntas que vão valer 100 pontos, ok? Combinado? Combinado. Tá? Vai valer 100 pontos, que já é somando pontos aí, pessoal, para as nossas parciais, para ajudar nas notas, certo? Tá? É uma atividade que envolve pesquisa. Então, em vez de eu pedir para vocês o resumo e me enviar por e-mail, a de hoje não. Eu vou colocar no portal, vocês vão responder lá no portal e eu pego pelo portal. Tá certo? Combinado? Combinado. Vale 100 pontos. Qual o prazo dela? Qual o prazo para fazer? Você pode fazer, hoje é terça, você pode fazer até amanhã à noite. Até amanhã, às 22 horas, porque são só 2 perguntas. Você vai pesquisar, pesquisa, lê e coloca com as suas palavras lá. Tá bem? Certo? Responder no portal mesmo, né? No portal mesmo. Eu vou colocar lá, vou colocar assim, atividade da primeira aula. Aí você já sabe, isso aqui que a Conceição quer. São só 2 perguntas. Aí vocês vão pesquisar e vão responder, tá? Escreve lá o seu posicionamento com relação à pesquisa. Primeiro você vai lá, pesquisa na internet ou em livros, dá uma lida, aí você coloca com as suas palavras lá na resposta. Tá bem? Certo? Não é preciso, professora, eu vou escrever 3 páginas, não. 2 páginas, não. Umas 10, 15 linhas é o suficiente, tá bom? 10 a 15 linhas são suficientes. Professora, eu não consegui 15. Tudo bem, 10 é suficiente, tá bem? Combinado, pessoal? Combinado. Combinado? Tá? As informações de hoje, todas ficaram gravadas, tá? Aí eu vou disponibilizar no portal. Assim, quem não conseguiu acessar, porque ficou sem internet e tal, vai estar no portal. Mas quem está aqui, tá? Eu já salvei aqui a lista de quem está aqui, já vou colocar a presença, tá bem? Quem está aqui. E semana que vem, nós já estamos de forma presencial, tá? Certo? Eu estou super feliz com esse retorno.
Porque tem alguns alunos que eu não conheço, porque eu já peguei esses alunos de forma online e não conheço. Muitos eu conheço, né? Mas alguns não conheço. Eu também, professor, eu consigo me concentrar mais presencial. Presencial, né? Que bom. E a gente, assim, pessoal, vai fazer 1 ano agora em março, né? Essa pandemia faz 1 ano em março. Eu lembro que nós paramos 18 de março. E a gente sente falta de estar com vocês, né? Com os alunos, sente falta de, mesmo que a gente não pode estar perto, não pode abraçar, não pode pegar na mão, mas a gente sente falta de estar com vocês no nosso dia a dia, semanalmente com vocês. A gente não teve nem cerimônia do jaleco. Porque não pôde aglomerar, não podia mais aglomerar, né? Tá bom? Mas eu acredito que essa fase já esteja passando. Já já tudo isso passa, a vacina já começou a chegar, tá? E já tudo isso passa e a gente vai estar mais tranquilo, né, pessoal, para seguir em frente, seguir adiante. Tá bom? Tudo bem. Tá? Pois um beijo, fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente, tá? Tchau, Conceição. Tchau, gente. Tchau. Amém. Tchau. Amém. Amém, professor. Você também, fica com Deus.